Olá, o Região está começando agora e hoje eu tenho o prazer de conversar com Ângela Bonfante. Ela é artista plástica e presidente da Associação Serras Vulcânicas. Essa associação que reúne empreendedores turísticos de Águas da Prata e São João da Boa Vista. O desenvolvimento de ações para o fomento do turismo na região de São João da Boa Vista e Águas da Prata é o nosso tema de hoje. Ângela, muito obrigado por nos receber aqui no Espaço Boca do Leão, espaço cultural, e é um prazer falar com você e também trazer informações sobre esse projeto, sobre essa associação aqui para os nossos telespectadores. Prazer é todo meu, Magalhães. É uma honra te receber aqui. Muito obrigado. E vamos falar da importância desse espaço cultural Boca do Leão para o início do movimento da Associação Serras Vulcânicas. O espaço cultural Boca do Leão, nós criamos isso para poder fomentar a arte, para poder fomentar a cultura aqui no nosso bairro e no nosso município de São João da Boa Vista e Águas da Prata. Porque São João eu tenho já a minha galeria, o meu ateliê, e nós fizemos uma extensão aqui da minha galeria. E com relação a isso e ao turismo, foi que tão logo nós criamos, a gente já percebeu que o turista chega, que o turista vem interessado em saber, olha, isso é bacana e tal, tem uma exposição, e já interagindo, e a gente já percebeu que ele precisava ampliar suas visitas, não só aqui no espaço, mas no bairro, na cidade, na região. E como surgiu então a Associação Serras Vulcânicas, Ângela? Tão logo nós inauguramos, a gente abrigou aqui no espaço o empreender da Associação Comercial de São João da Boa Vista. Então o turismo já começou a se refletir, a gente começou a movimentar essa história, Aí calhou de também nós aqui abrigarmos o curso do Senar, curso de turismo rural do Senar, E também depois a Boca do Leão nós fomos e fizemos a Santa Maria junto com o Lute, com a Gisela, que é um espaço de flores e de café. Com isso, o turista vinha e queria saber onde eu posso ir, onde eu posso almoçar, onde eu posso dormir, e a gente não sabia. Então, são duas coisas que aconteceram simultaneamente. Isso, do turista querer ter uma informação, e o curso acontecendo aqui também. No final do curso, eles sugerem que a gente crie uma associação com os empresários. A gente estava com aqueles empresários e a gente resolveu criar essa associação. Então foi assim o início dela. E os primeiros passos dessa associação, quais foram as primeiras ações? Vocês fizeram um estudo, um levantamento do potencial turístico da região e aí nós vamos entrar na questão do termo Serras Vulcânicas. Isso nós estamos aqui no entorno, na encosta da cratera do vulcão de Poços de Caldas, é isso? Certo, é isso. E por que esse trabalho nesses dois municípios especificamente, Ângela, e não em todos os municípios que estão na borda do vulcão? Olha, o curso proporcionou pesquisa, nós tivemos que fazer pesquisas. Então, saía daqui, ia para a Serra da Paulista, ia para um lado, ia para o outro, fazendo pesquisas. O que a gente sabe é que um local ele precisa ter um produto turístico para ser visitado, E, por exemplo, Monte Verde. Então, o que atrai Monte Verde é o frio. Muitas vezes até neva lá. Então, é o lugar que as pessoas vão para poder sentir o frio. Lá no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, vai por conta do vinho e assim por diante. Pinhal está agora trabalhando o café e vinho. Então, eles já identificaram um produto turístico para aquela cidade. Então, nós aqui não temos um produto turístico, aquilo que faz com que a pessoa venha nos visitar. Claro, eu posso dizer do andamento do desenvolvimento que nós estamos buscando, Então você não tem aqui um arranjo produtivo local?
Exatamente. Na questão do turismo, não temos um arranjo produtivo local. E a intenção da nossa associação é exatamente criar esse arranjo produtivo local. O arranjo produtivo local, no meu entender, ele valoriza as tradições, ele valoriza a comida, ele valoriza o modo de ser, ele valoriza a música, o artesanato, né? Tudo em prol do atendimento daquela pessoa que nos procura como visitante, né? Então, o que a gente percebeu? Que o vulcão, que a gente desde sempre escuta falar que em Poços de Caldas é um vulcão, mas ele é um vulcão muito grande porque ele é pré-histórico e ele tem uma boca bem grande, né? 30 e tantos quilômetros, porque ele era muito antigo. E esse local, ele tem encostas maravilhosas, um padrão de paisagem que a gente não encontra em outro lugar. A gente tem águas minerais provenientes desse vulcão. O solo também, ele também ajuda no café, as encostas, a insolação. O próprio leite, né, nosso, então nossos produtos são vulcânicos. Então nesse curso a gente começou a entender que o vulcão poderia ser esse produto que atrairia gente de todo lugar. É uma força esse vulcão. E vocês têm um desafio grande pela frente, né? Como transformar todo esse potencial em oportunidade de negócios para os empreendedores aqui da nossa região de Águas da Prata e São João da Boa Vista, Ângela? Olha, esse é um desafio imenso mesmo, porque eu entendo, eu sempre uso uma figura para poder falar o que o turismo precisa fazer. Não adianta você falar assim, para o turismo você precisa melhorar a gastronomia, então vamos melhorar a gastronomia. Agora vamos melhorar as instalações de hospedagem. Não é uma coisa atrás da outra. O turismo, se você quer esse desafio, você tem que pôr tudo junto. É como se fosse assim um trator que tem aquela pá grandona assim e que vai empurrando a terra. Então nós temos nessa esteira, né, nessa pá, nós temos que pensar no artesanato, nós temos que pensar na gastronomia própria, nós temos que pensar na hospedagem, na diversão que nós vamos oferecer, o que nós vamos fazer num calendário. Então, tudo tem que ser de uma vez, entendeu? Não dá para pensar uma coisa para depois pensar outra, senão não tem turismo, tem que ser tudo de uma vez. Então, esse é o desafio. Por conta disso, eu acho que a gente tem que estabelecer parcerias, nós temos que estabelecer uma relação muito boa com o poder público, nós temos que procurar legislação que nos favoreça. Nós temos que ter parcerias com o SEBRAE, com o SENAC, com o SENAR, com a Associação Comercial, que foi a pioneira, que nos acolheu com a ideia, que eu não posso deixar nunca de falar isso. Então, é um grande desafio mesmo, sabe? E é um movimento que surge por vontade dos interessados, dos próprios empreendedores que descobriram nesse segmento uma alternativa econômica, né? E é importante que se pense desde o começo no turismo como uma política pública, né, Ângela? Sim, e não foi nem vontade, viu, Magalhães, foi necessidade. Porque se você tem se você põe um estabelecimento, se você acredita naquele estabelecimento, como é o nosso caso da Boca do Leão, o nosso caso da Fazenda Santa Maria e agora do Mirante Azul, você precisa de tudo estar funcionando. Porque o turista ele não vem só lá na Santa Maria, ele quer aproveitar aquela viagem para conhecer outras coisas, quer aproveitar a viagem para conhecer a paisagem, para ter relação com a população, para conhecer como que é que a gente pensa, como que a gente vive. É isso que é interessante para o turista. E aí eu acredito que o nosso caminhar ele vai desembocar automaticamente, vai despertar nos governos nossos a necessidade de criar políticas públicas, né? Tanto que atualmente a associação já está trabalhando com leis, né? A gente já tem conversado muito com o departamento de São João da Boa Vista, com a Rose,
para poder organizar essas leis de incentivo, né? Porque é uma necessidade de sobrevivência, senão a gente não sobrevive. Vocês precisam de uma articulação com o poder público, com os órgãos de fomento, né, do turismo, e é uma notícia alvissareira que nós tenhamos em São João da Boa Vista um departamento de turismo, que até pouco tempo atrás não tínhamos, e junto com Águas da Prata. Eu pergunto também sobre a articulação com a Secretaria de Estado de Turismo e também com o Ministério do Turismo. A partir dessa organização local, vocês vão ter condições de dialogar, de fazer uma interlocução mais produtiva com o Estado e com a União? Com certeza, é assim que a gente pensa. Então, da mesma forma que eu falo, que cada dia a gente caminha um pouco com essa esteira, sabe? Acredito que daqui a um pouco tempo nós vamos estar com mais relação com a Secretaria de Turismo de São Paulo e o Ministério. Já estamos, né? Porque a nossa associação de empresários, o objetivo nosso é nos fortificarmos, nós, empresários, né? Mas a gente tem a visão de que nós somos capazes de articular outras coisas, como, por exemplo, a própria associação que foi atrás do Sebrae para poder criar uma governança turística. E nós temos hoje na cidade de São João da Boa Vista e Águas da Prata uma governança turística. O que significa isso? Que os assuntos que extrapolam, né, do interno da associação, eles têm que estar numa outra esfera. Então, é essa esfera da governança, né? Nós temos o nosso interesse de fazer com que a associação promova os associados, os empresários, e estamos conseguindo. Mas, e aí, de repente, eu não tenho esse poder de falar assim, preciso ir nas escolas mostrar para aqueles alunos que o nosso município é um município de interesse turístico. Então, alguns assuntos eles têm que estar numa outra esfera. E ainda, essa governança também articular a relação com o departamento e mais a Secretaria de Turismo de Águas da Prata. E ter representatividade quando se fala em Estado e União. Né? Exatamente. Tem uma associação de Serras Vulcânicas, ela tem respeitabilidade e representatividade também a partir desse arranjo, dessa articulação local com todos os atores necessários, né, para o desenvolvimento do turismo, né, Ângela? Exatamente. E a gente tem tido muito sucesso, apesar de ser bastante trabalhoso, porque é assim, né? É um prazer a gente criar as coisas, implementar. É muito bom isso na nossa vida, mas é um trabalho muito grande de articular, né, essas coisas todas com esse fim, porque nós entendemos que em todo país, né, que tem, em todos os países, vamos dizer assim, né, estão trabalhando com o turismo. Por quê? Porque as pessoas têm interesse em saber como que é a vida do outro. Eu quero descansar, mas eu quero desfrutar daquele local, né? Tem tudo isso. E nós somos turísticos, né? Águas da Prata é uma estância hidromineral. Existe já no imaginário das pessoas o município como uma cidade turística, né? De tão longa data. São João da Boa Vista, ela tem o título de município de interesse turístico. Por quê? Porque ela é turística. E o pratense entende Águas da Prata como uma cidade turística. E isso é histórico, mas São João da Boa Vista nós temos ainda uma dificuldade muito grande de fazer com que a população entenda que nós temos o potencial turístico e que dá para explorar esse potencial. Exatamente. Eu tenho um compadre que é turismólogo, né? Ele é paulistano, mora em São Paulo, mas ele tem uma casa em São João da Boa Vista. Então ele vem muito para cá e ele me instiga muito essa questão do turismo aqui. São Paulo é uma cidade, a maior cidade emissora de turistas, né? E o que ele me diz? Que o paulistano, ele quer desfrutar de uma cidade interiorana. Ele gosta de estar numa cidade interiorana. Então, eu penso que São João da Boa Vista, ela está prontinha para ser essa cidade interiorana que o paulistano pode chegar,
passear na avenida, entrar no comércio, ter a tranquilidade que ele não tem na capital, ir para o jardim, olhar a arquitetura, pode até visitar o cemitério, que é um museu a céu aberto. E ele fala assim, e a paisagem, como que é? Ele está a 15 minutos assim da Serra da Paulista, ele está a 15 minutos da subida ali das cachoeiras, das fazendas antigas. Então nós temos isso para oferecer. O povo é hospitaleiro, nós temos cultura, nós temos teatro, nós temos cinema, tudo que o paulistano gosta. E mais a vida tranquila. E o mais importante, indicadores, né, de segurança em níveis de primeiro mundo, né? Nós temos uma segurança muito boa em São João da Boa Vista e Águas da Prata. Ângela, o estabelecimento de um roteiro turístico atrativo, né, que atenda às expectativas desses visitantes, foi um desafio para a associação. Começou lá com 3 iniciativas, agora você já tem um portfólio um pouco maior, mas então como é que foi para estabelecer esse roteiro? Aí, Magalhães, com esse conhecimento, com essa história da gente ter saído, olhado e visto, nós conseguimos criar aqui 10 rotas turísticas. 10 rotas. Por quê? Olha para você ver como é interessante. Os 2 municípios têm... A gente vai percebendo características menores entre nós, né? Então, por exemplo, você sobe a Serra da Paulista, tem uma forma de ser, aquele pessoal tem uma forma de ser, uma paisagem diferente. Aí você vai no São Roque da Fartura, é um local assim, sabe, sui generis, o bairro, né? E que precisa ser olhado com muita atenção nesse projeto turístico. Por quê? Porque lá a gente pode fazer um turismo de inverno, sempre frio, sabe? Um povo caloroso, um povo bacana, né? Com uma tradição dos espanhóis, então tem uma comida bacana. Aí você vai para Cascata, é outra. Aí você sobe aqui em direção ao Pico do Gavião, outra. Vem para o bairro da Fonte Platina. Então nós conseguimos detectar isso e a gente construiu 10 rotas turísticas. Dentro dessas rotas, o que é que tem em cada uma delas? Não é necessário que a pessoa venha aqui e fale assim, eu vou fazer a rota da Serra da Paulista, visitar tudo que tem. Ela pode fazer isso, mas ela pode fazer, visito isto na Serra da Paulista, visito aquilo na Cascata, visito aquilo, e assim por diante, né? Nós temos muita coisa bacana na cidade. Para a terceira idade nós temos, para o descanso, para a cultura, para a agitação, para os esportes radicais também. Para as caminhadas, a gente tem tudo. Ciclismo. E a gente é um local contemporâneo, sabe? Tem cultura, tem a Boca do Leão, é um local contemporâneo. A gente que viaja muito sabe disso, né? Então, e agora, Magalhães, a hora que a gente consolidar essas rotas, eu vou responder uma pergunta que você fez lá no começo. Por que a gente não faz o vulcão todo, né? Isso tá nos nossos planos, porque Águas da Prata, São João da Boa Vista está a um passo de Andradas, está a um passo de Vargem Grande, e assim sucessivamente, né? Em torno do vulcão todo, nós podemos criar aqui um exemplar das Serras Gaúchas. Então, tem lá Serras Gaúchas com uma série de cidades que você visita, e aqui a gente poderia fazer a mesma coisa. Ângela, a projeção que Águas da Prata e também agora São João da Boa Vista conseguiram alcançar com o Caminho da Fé, o quanto o Caminho da Fé contribuiu para o fortalecimento também da associação. E isso acaba sendo uma vitrine também para o projeto do Serras Vulcânicas? Com certeza, e além de ser uma vitrine, porque eu acredito que seja o fator mais significativo hoje, a atração maior da cidade hoje é o Caminho da Fé, na minha percepção, né? Porque a gente vê muito movimento disso, né? Lá no princípio da nossa associação, nós nos inspiramos no Caminho da Fé. Por quê? O Caminho da Fé é uma associação de municípios, então você tem uma associação todinha ligada, né? Existe uma palavra única que coordena tudo isso, né? E nós nos inspiramos dizendo assim, cada cidade do Caminho da Fé corresponde a um empreendimento, né? Então, cada empreendimento pode
mandar o turista para o outro, para o outro, para o outro. Então, por isso que a gente está sempre fazendo reuniões para que todos os nossos associados conheçam a vida do outro associado, que é seu vizinho, né? Porque muitas vezes, no começo a gente percebia, tinha tanta coisa, só que um vizinho não conversava com o outro. Então, como é que alguém do restaurante lá do Bar da Serra fala assim, eu queria ir para um lugar assim, assim, assado. Nós temos, mas aquele restaurante não sabe. Então, a gente está fazendo isso para poder todos conhecerem o que é que nós temos. Nós vamos rapidamente para o intervalo, voltamos daqui a pouco com Ângela Bonfante, presidente da Associação Serras Vulcânicas. Até já! Já estamos de volta aqui no Região, hoje com a presença da artista plástica Ângela Bonfante, ela que é a presidente da Associação Serras Vulcânicas, essa associação que reúne empreendedores turísticos de Águas da Prata e São João da Boa Vista. Ângela, para sua reflexão aqui, a falta de clareza sobre o papel econômico do turismo dificulta a elaboração de estratégias para o setor? Você acredita nisso com a experiência que você já desenvolveu trabalhando nesse projeto da associação? Eu acredito que sim. Tanto que nesse tempo assim, mais recente, aqui no começo do ano, a gente conversou muito com a Rose e com a Tati, que são as duas representantes das secretarias e do departamento, né? A Rose, ela tem esse ano a missão, né, que ela pegou como uma missão própria, ir para as escolas e explicar para os alunos que nossa cidade é uma cidade de interesse turístico, uma cidade que vai receber turista. E a Águas da Prata, então, nem se fale, a gente tem conversado muito com a Tati sobre isso e o quanto é importante a população saber que nós temos que abraçar o turismo, porque é uma indústria que emprega, né? É uma indústria. Eu sempre falo que o turista chega com o bolso cheio de dinheiro querendo gastar na cidade. Ele vai depositar aqui na nossa cidade o dinheiro que ele trouxe, que ele economizou para tirar férias, né? Então isso daí aquece a cidade, aquece o município, né? Então eu acho que a falta de clareza, a falta do entendimento da população que pode acarretar numa demora, mas cabe a nós, cabe a você, Magalhães, também que é da área da comunicação, colocar isso para a população, o tanto que é importante, né, o turismo. Né? Você usou o termo indústria, e é uma indústria que não polui, é uma indústria sustentável, né? Isso que é o mais importante. E é uma indústria que dá prazer em trabalhar, porque é muito prazeroso mesmo trabalhar nessa construção do turismo, sabe? Você conhece pessoas, você conhece ideias diferentes, a gente se enriquece demais de estar dentro desse projeto. E nesse quesito, preparar a população para receber bem o turista, tratar bem, oferecer alternativas para ele. Os empreendedores, eles têm apoio na preparação das propriedades para a recepção desses visitantes? Olha, nós temos os órgãos, as nossas parcerias que são responsáveis para nos ajudar, né? Por exemplo, eu fico impressionada de ver o Senar, a quantidade de cursos que eles disponibilizam constantemente, né? Agora a gente está com uma parceria, com uma aproximação de parceria com o Senac. O Sebrae ajuda muito a gente, fazendo cursos online de hospitalidade, tudo que é possível eles nos oferecem. E a gente abraça, né? Então, nós temos que contar com essas parcerias. A associação comercial sempre disponível para comunicação mesmo. Então, eu acho que a gente está num crescente de articulação para poder fazer a nossa indústria turística fluir aqui. Você falou do arranjo produtivo local e também
falta aqui um turismo temático, né, como nós temos, por exemplo, o turismo religioso em Tambaú, e aqui na divisa com Minas Gerais nós temos a história da Revolução de 32, boa parte dela desenvolvida aqui na Fazenda Santa Maria. Aqui na Fonte Platina. Na Fonte Platina. Já pararam para pensar também em criar um projeto que coloque a Revolução de 32 como um atrativo turístico? Por incrível que pareça, foi num curso do Senar que a gente estudou esse grande mote, né? Por quê? Por que ele é interessante para nós? São Paulo perdeu nas batalhas da Revolução, mas uma batalha nós ganhamos, que foi aqui na nossa região. Coluna Invicta, Romão Gomes. Exatamente. E aí, o que a gente tem? É uma história muito bonita. Nós temos a história da Maria Guaçábia, por exemplo, que é uma pessoa que lutou e ela que foi quem rendeu, né, o mineiro chefe, vamos dizer assim. Então é uma pessoa que a gente pode trabalhar o imaginário das pessoas e estamos trabalhando. Por exemplo... E é uma pauta bem contemporânea. Muito contemporânea, né? A Associação Prata Florida, ela criou um elemento ali na frente do bosque, que é um coração, e ela conta uma história de um soldado que se apaixonou e Então, nós temos que criar esses encantamentos para o turista, né? E a Revolução, ela traz muito essa história faz encantamento, né? Se você for analisar a história da Maria Guaçábia, é lindíssima, né? Então, por exemplo, nós podemos fazer os nossos artesanatos com esses motes, né? Um capacete da Revolução, coisinhas assim que dá para o turista levar embora como lembrança daqui. A carinha da Maria Guaçábia, né? Tanto que a Boca do Leão, voltando um pouco de novo à Boca do Leão, nós criamos uma feira que é chamada Feira do Leão aqui, para trabalhar justamente isso. Então a gente trabalhou os artesãos criando história, então incentivando que eles fizessem os trabalhos deles dentro dos nossos motes, dentro da nossa paisagem, dentro da nossa história. E deu muito certo, porque hoje grande parte dos artesãos tem essa consciência. E um desafio também para qualquer projeto da amplitude como este projeto da Associação Serras Vulcânicas é a divulgação. A divulgação. Vocês têm isso organizado, né? Vocês estão chegando nas agências turísticas, como é que está esse caminho? Então, nós estamos no caminho, né? Porque nessa nossa conversa, você percebeu o tanto de trabalho que nós tivemos que fazer antes de chegar a esse ponto, de ir atrás das agências turísticas da capital, né, dos grandes centros, para trazer turista para cá. Não podíamos fazer isso no começo, porque como é que a gente vai trazer pessoas e tudo despreparado? Gera demanda, depois gera não consegue demanda atender. E daí frustra tudo. Então, nós estamos fazendo devagar. Então, agora a gente tem um site. Nesse site nós explicamos direitinho o que é a nossa região, a gente pincela sobre a nossa história, mostra quais são os associados que podem receber para almoçar, para dormir, etc. Então, com essa mínima organização, nós temos agora a condição de procurar uma secretaria, procurar o departamento para que juntos façamos esse trabalho de trazer as pessoas para a região. E é por isso que é importante consolidar esse material e apresentar um projeto robusto, né, para ter o retorno necessário. Ângela, vamos deixar aqui então os endereços, né, o site, né, das Serras Vulcânicas, para que as pessoas conheçam os roteiros, a proposta da associação, e também você que tem uma propriedade, que acha que tem potencial turístico, você recebe uma visita de uma equipe também da associação? Sim, nós estamos sendo muito procurados agora, chegou num ponto da gente ser muito procurado. Então, se tem alguém que está lá começando um negócio e acha que se encaixa como turista, como receptor de turista, eles já estão nos procurando. A gente começou a associação com uma meia dúzia de associados. Hoje nós estamos com mais de 40 associados. Então são empresários.
iniciantes e também aqueles que já estão consolidados, né? Então, serrasvulcanicas.com.br, esse é o endereço. Exatamente. Muito obrigado pela entrevista, por ter recebido também aqui a equipe do Região, aqui na Boca do Leão, um lugar muito charmoso, um centro cultural aqui de Águas da Prata, que faz parte desse grande projeto de turismo da Associação Serras Vulcânicas. Obrigado. Eu que agradeço, viu, Magalhães? Venha sempre. Muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui agradecendo a você pela audiência. Um grande abraço e até o próximo Região.